O Supremo Tribunal Federal precisa ser reformado? E até que ponto? O que a gente precisa melhorar no funcionamento do STF, no comportamento dos seus ministros e no seu processo de decisão? Aqui comigo está Oscar Vilhena, professor da FGV São Paulo. O primeiro livro que eu li sobre o Supremo Tribunal Federal foi do Oscar Vilhena, quando eu me aventurei a cobrir esse assunto. Fui pedir aulas a ele, inclusive, e estou aqui com ele todo rabiscado, o seu livro, Oscar. Para você que acompanha aqui o canal e quer acompanhar mais notícias sobre Supremo, nos acompanhe, clique no sino, compartilhe e comente aqui o conteúdo. Oscar, queria começar te pedindo um diagnóstico. O que nós temos hoje de Supremo e o que você, olhando o tribunal hoje, e você que acompanha há tanto tempo o tribunal, reformaria neste Supremo? Tá. Eu acho que a sua nota biográfica, só demonstra que eu estou ficando velho, né, porque faz tempo que você leu esse livro e muito mais tempo que eu escrevi ainda. Mas eu li de novo agora. Bom, vamos lá. Eu acho que se quisermos começar com esse pequeno livro, né, era uma percepção, aquele momento que, nós tínhamos uma Constituição bastante ambiciosa e bastante detalhista. Isso fez com que o campo constitucional crescesse, né, e consequência disso, que os conflitos que passaram a ter uma dimensão constitucional, antes eram conflitos meramente políticos ou conflitos legais, passaram a ser conflitos de natureza constitucional, né. E o Supremo, passa a ser o foro aonde grande parte desses conflitos, são resolvidos ou que se acessa ao Supremo com a perspectiva de resolvê-los, né. Um segundo dado que acho que esse livrinho percebeu foi o fato de que os legitimados a postular diretamente ao Supremo Tribunal Federal incluíam muitos atores políticos, que tanto nas outras cortes do mundo, quanto na própria tradição brasileira, nunca foram beneficiados com essa prerrogativa, né. Nós temos partidos políticos. Então, o que a gente viu, Felipe, ao longo desses 35 anos que você cobre tão bem o Supremo e que eu acompanho academicamente, é o fato de que ele se tornou uma arena de enfrentamento de questões políticas. Não porque usurpou o poder do Congresso Nacional, mas porque a ele foi delegada uma função muito ampla, né, seja de tribunal de última instância, de corte constitucional e de tribunal que julga os crimes praticados pelos membros do parlamento, do gabinete de ministros, né, e do próprio presidente, mas que você criou um acesso rápido, né. Então o tempo da política é rapidamente deslocado do Congresso para lá. E o Supremo não criou uma ferramenta de autocontenção ou do que a gente chamaria de deferência. Não, não, essa é uma questão política, eu não entro, essa é uma questão, onde há uma arbitragem de natureza, do orçamento público, eu não entro. O Supremo aceitou, ele foi aceitando, ele não criou essas estratégias de autoproteção e com isso se consolida, o Supremo como uma arena de tomada de decisão com forte repercussão política. Isso já era algo sensível e algo que poderia ser questionado. É bom para uma democracia que um tribunal, que não é eleito, que não é passível de responsabilização, tome tantas decisões de natureza política, econômica, moral? Essa é uma questão para a teoria política. Veja, quando o Brasil de certa forma, emerge num processo de polarização muito forte a partir de 13, isso vamos dizer, vai aumentar com o impeachment da Dilma, a operação Lava Jato, quer dizer, questões que dividiram o país politicamente de maneira muito forte. E que vamos dizer, o elemento de solução ou de manejo dessas crises era o Supremo, ele recebe como um fusível a carga dessa política. Então, o Supremo, de certa forma, ele não soube se proteger, mas em alguma medida ele foi tragado pela política. E ao ser tragado pela política, uma parte daquilo que é essencial para a legitimidade de qualquer tribunal, que é a percepção de que ele é imparcial, de que ele é desinteressado, que ele é equidistante das partes, vai se esmorecendo.
né. Então nós temos uma perda, eu acho que o meu primeiro diagnóstico, se você me chegando agora ao ponto, quer dizer, que há uma erosão da autoridade do tribunal, enquanto uma instância que é percebida por todas as partes, todas as suas audiências, como equidistante e imparcial, tá. E isso, evidentemente, vai aumentar a crítica, a tentativa de desestabilização, a tentativa de intimidação do tribunal pelos setores que são afetados. No início dessa crise, em 2015, era a esquerda que criticava o Supremo de maneira muito contundente, né. A partir de um determinado momento, quando a Operação Lava Jato começa a ser questionada no Supremo, que demorou a fazê-lo, e finalmente ela é soterrada pelo Supremo, a direita passa a ser a principal, vamos dizer, autor dos ataques ao Supremo. Então eu acho que a nossa, não só minha, mas de um conjunto de pessoas há um problema político, há um problema de, erosão da autoridade, da percepção pública sobre a imparcialidade do Supremo. Então isso é um diagnóstico, né. Se você me permitir só passar para o segundo diagnóstico Claro, que me parece muito relevante, é o seguinte: nós temos hoje no Brasil 81, tribunais, é isso? 18.000 juízes, né. Veja, e eles governam problemas enormes a partir da aplicação da lei. E nos parece que, para que esse sistema não se torne um sistema caótico, que gere muita insegurança jurídica e que aplique a mesma lei de maneira distinta a casos que são semelhantes, há necessidade de você fortalecer o sistema de precedentes. Quer dizer, o tribunal precisa ser capaz de tomar decisões importantes, mas, sobretudo, de expressar essas decisões de maneira a que elas possam percolar sobre todo o sistema jurídico. Isso é um precedente. O precedente não é uma decisão, né. Uma decisão é decidir se isso é legal ou ilegal, isso é constitucional ou não. Agora, as razões pelas quais você chegou àquela conclusão, a determinação dos fatos que possam permitir que eu analise que fatos semelhantes também mereçam aquela mesma solução, e a descrição de uma maneira clara de qual é a regra que regula aquela relação é fundamental. Ao longo desses 35 anos, o Supremo teve muita dificuldade de criar um sistema de precedentes, e isso é que gera, de um lado, insegurança jurídica, de outro lado, aumento do litígio e, em alguma medida, gera também um comportamento oportunista por parte de diversos setores da sociedade, seja econômico, seja da administração pública, que vão tomar o litígio e a interminabilidade do litígio como um meio para maximizar os seus interesses. Então, veja, nós temos esse segundo problema, que é o problema de governabilidade do judiciário, não pelo CNJ, através de medidas de correcionais, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de que maneira eu posso fazer que um sistema judiciário, que tenha a sua hierarquização, permita que o Tribunal Supremo seja capaz de formular decisões consistentes que possam servir de razão para a ação dos demais tribunais. Então isso para nós, veja, para quem é da área jurídica, né, isso às vezes não é muito compreensível para a pessoa que está em outra área, mas isso é o fundamental. Eu acho que esse é o cerne, se você me perguntar, do problema que nós temos que enfrentar. Nós precisamos criar um sistema de precedentes sólidos e o Supremo tem que requalificar a forma como ele encara o seu papel para produzir precedentes, tá. Oscar, a gente está tendo essa conversa aqui porque você liderou um grupo de pesquisa que levou insumos ao presidente Fachin sobre possíveis melhorias no Supremo. Mas antes de entrar nesse documento, e aí eu vou te perguntar detalhes dele, eu quero voltar ao primeiro ponto que você mencionou. Você fez um diagnóstico sobre o STF de o Supremo dragado pela política para decidir todas as questões, e eu gostei, inclusive, da figura de linguagem que você usou. Quem fez engenharia elétrica gosta disso, do fusível que recebe a sobrecarga. Só que
Até que isso erudindo a autoridade do tribunal. Mas qual a responsabilidade do próprio tribunal, além de não ter se protegido e criado uma blindagem contra isso, mas dos seus próprios comportamentos e dos seus problemas internos? Qual é a responsabilidade do tribunal por essa erosão? Tá. Eu acho que, a responsabilidade do tribunal, ela se dá em diversos planos, tá. Então, a primeira delas, né, ah, se o tribunal não tivesse fragmentado tanto a sua jurisdição, com tantas decisões, monocráticas, individuais, em casos contundentes, porque você estava aí fazendo o seguinte, você estava tomando uma decisão em nome do tribunal, mas quem de fato tinha tomado a decisão é um dos seus ministros. Então, me parece que uma primeira forma de proteção que o tribunal abdicou foi permitir a fragmentação da sua jurisdição, tá. Nós vimos, mesmo nos momentos mais candentes ali no governo Bolsonaro, quando o tribunal resolveu agir de forma mais colegiada, que ele fica mais forte, né. Quando ele se sente mais à vontade, ele devolve e os ministros começam a tomar suas decisões individuais, e aí ele se torna mais frágil. Então, isso é uma culpa do tribunal, né. Evidente que tinha uma sobrecarga enorme de trabalho, ele tinha muitos processos, ele fez isso até com o intuito de melhorar a sua efetividade, para que as pessoas não ficassem esperando, mas o fato é que isso gerou uma fragilização do judiciário e uma vulnerabilidade do ponto de vista da sua imparcialidade, né. A segunda questão, me parece o seguinte: o tribunal nunca teve a capacidade, a qualidade, de produzir padrões para enfrentar determinadas questões, né. O que que significa isso? Muitos tribunais do mundo falam: "Bom, eu entro e eu revejo uma decisão política", né, em que circunstância? Quando essa decisão política gerar, por exemplo, discriminação contra um grupo minoritário fragilizado, né, tiver um impacto desproporcional sobre um determinado, aí eu faço um escrutínio rigoroso e posso, inclusive, anular uma decisão. Agora, quando é uma decisão que não tem um impacto desproporcional num grupo, é uma decisão de natureza meramente econômica, que afeta a todos, eu me afasto dessa decisão, eu sou mais deferente. Então, o tribunal não criou uma doutrina pelo qual ele, em determinadas circunstâncias, é mais deferente à política, em outras ele é mais intervencionista, mais responsivo, né. Ao não fazer isto, todas as questões eram tratadas de forma igual, e ele se sentia à vontade, portanto, para sobrepor as suas opiniões sobre as opiniões dos políticos que tomaram aquela decisão. Ora, se não é uma decisão de natureza jurídica estrita, por que que a decisão ideológica de um ministro vai se sobrepor à decisão ideológica de um senador ou de um presidente da república? Não faz sentido. Então, acho que faltou ao tribunal uma certa maturidade institucional de criar essas doutrinas. Ponto 3, e aí a gente pode inclusive falar um pouquinho de código de conduta, é o fato como alguns gabinetes, mais do que os outros, eles passaram a abertamente, se dispor a interagir com o mundo político, a opinar sobre o mundo político, a opinar sobre políticas públicas, a antecipar o posicionamento do tribunal sobre uma ou outra questão, né, a partilhar com essa vida política. Veja, então isso, veja, talvez seja o modelo quase que inevitável de uma jurisdição tão forte como a brasileira. Mas eu acho que, nós ultrapassamos, em alguma medida, essa cerimônia, né. O ministro, Sepúlveda fala: "Precisamos ter algumas cerimônias a respeito de como a gente se comporta". Quando você passa isso, você fica à disposição, né, e ficar à disposição é criar a demanda, e aí a demanda chega, né, e as pessoas vão lá para resolver os problemas. Então eu acho que tem problemas aí, um de natureza mais doutrinária, tem outro problema que é de natureza comportamental. Agora, Oscar, vamos falar da proposta, e você já mencionou todos esses pontos e todos eles estão na proposta que vocês entregaram para o ministro Fachin. E aí eu quero te perguntar de onde veio essa ideia de criar um grupo
responsável por estudar os problemas e sugerir ao ministro Fachin melhorias, e algumas alterações. Algumas delas, esses pontos que você já passou aqui, todos estão nesse documento. Então queria que você me contasse a história desse grupo, por que que ele foi formado e para quê e a partir do quê? Olha, primeiro, eu acho que esse documento ele não traz nenhuma ideia, absolutamente inovadora, né. Ele é uma construção a partir de ideias que diversos colegas vinham apresentando ao longo dos últimos anos, né. A discussão sobre o excesso de decisões monocráticas, o meu querido amigo Diego vinha falando, a questão das dificuldades do processo deliberativo, que o Virgílio Afonso da Silva vinha falando. Então, vários eram as pessoas que vinham comentando as dificuldades, os problemas e as vulnerabilidades do Supremo Tribunal Federal, e nós, dessa comunidade de acadêmicos da área de direito constitucional, partilhamos de alguns consensos, tá. Então, é importante isso. Agora, em face do processo de polarização, muitas vezes apresentar essas críticas era visto como algo, vamos dizer, desleal com o Supremo. E, na realidade, nós todos somos pessoas que querem um Supremo forte, íntegro, capaz, e essencial, porque nós sabemos o quanto ele é importante na política brasileira, né. Há um jargão da ciência política norte-americana que diz: "Cachorro bravo, coleira forte", né. Veja, nós temos um processo político muito bárbaro, né, o grau de criminalidade no parlamento é muito alto, a tentativa de extração de bens públicos, por parte da classe política brasileira é muito grave. Então, nós precisamos, infelizmente, precisamos de um Supremo forte, né. Então eu acho que isso é um pouco um consenso entre esses colegas que se juntaram. Então, foi dessa percepção de que nós, analisávamos, tínhamos certa segurança dos remédios que precisavam ser colocados, né, e que nós estávamos sendo demandados constantemente pelos jornalistas, pelas outras áreas, pelos economistas, né, o que precisa ser feito. E aí começamos a ver que havia uma confusão entre aquilo que eram propostas para melhorar o Supremo e propostas para derrubar o Supremo, né. Então, veja, eu acho que surgiu dessa percepção de falar: "Se nós não fizermos algo para proteger o Supremo daqueles que o atacam, mas também dele próprio, né, nós poderemos estar ajudando aqueles que querem acabar com a Constituição e veem no Supremo, vamos dizer, uma expressão institucional da Constituição. Então, eu acho que essa foi a razão pela qual nós decidimos conversar isso e, inclusive, fazer isso fora de uma faculdade de Direito, né, fazer num ambiente que junta economistas, junta sociólogos, junta empresários, sociedade civil, para dizer: olha, esse é um documento que tem uma natureza jurídica, mas ele é um documento que expressa, em alguma medida, diversos setores da sociedade brasileira que têm uma enorme lealdade à Constituição, lealdade ao Supremo, mas entendem que essas melhorias poderiam torná-lo, em primeiro, menos vulnerável aos ataques, dos que são desleais à Constituição, e, em segundo lugar, melhor, né, melhor no sentido de produzir decisões que sejam mais consistentes, mais coerentes, que aumentem a segurança jurídica, que gerem um ciclo virtuoso, nos tribunais brasileiros, que precisam, sem dúvida nenhuma, melhorar muito também. Então, eu acho que essas foram as 2 motivações. E só para detalhar, o documento que você falou que, por essa instituição que reúne sociedade civil, é o Instituto Fernando Henrique Cardoso, não é isso? E aí, qual foi a sua ideia na composição desse pessoal que fez esse estudo? Então, só para, quer dizer, eu fui fazer uma apresentação no Instituto Fernando Henrique sobre algumas ideias do que poderia ser feito quando muita gente estava criticando o Supremo. E a liderança do Instituto achou: "Poxa, por que que nós não transformamos essa ideia?" Eu falei: "Não, mas eu não quero que seja ideia só minha, porque o que eu estou colocando aqui, muita gente é fruto da reflexão de muitas pessoas." Então esse foi o primeiro critério para agregação. Quem são aqueles autores que têm escrito e proposto, coisas que seriam positivas
para a reforma do Supremo. Então acho que esse foi o primeiro critério. O segundo critério é demonstrar que isso não tinha uma coloração partidária, então nós convidamos, assim, o ministro Miguel Reale Júnior e o ministro José Eduardo Cardoso, ou seja, gente que teve em posições opostas, durante o impeachment de Dilma, por exemplo, né. Nós conversamos muito, e isso é um negócio interessante, Felipe, com alguns escritórios, né, grandes escritórios de advocacia que temem, porque um escritório de advocacia quer ganhar, evidentemente, mas ele sabe que se a justiça não funcionar bem, a longo prazo ele que perde. Quer dizer, ele precisa ter uma justiça que ele confie, que ele veja como eficiente. Então também trouxemos, né, lideranças, de grandes escritórios que normalmente estão lá peticionando, dialogando com o tribunal, mas que puderam ali ter um espaço para dizer: "Olha, mas nós também achamos que os tribunais, podem melhorar". E finalmente, gente que não era da área do direito, né, são cientistas políticas, algumas que têm muita proximidade, como a Maria Tereza Sadek, com o tema, outros não, mas que viam o problema do Supremo como uma peça essencial do jogo democrático brasileiro. Então, isso acho que é para demonstrar ao Supremo de que o problema dele é um problema, lógico, o Supremo sabe disso, mas todos nós precisamos ter consciência de que é um problema que transcende os meios jurídicos. Esse é um problema, é um pilar da democracia que está sendo, de certa forma, abalado e nós precisamos tratar. Então, o critério foi quem está pensando sobre isso, quem está usando o sistema de justiça e quem está vendo o sistema de justiça a partir de um ângulo externo a ele, que são os cientistas sociais. Oscar, vamos dividir aqui esse documento. Eh, São várias propostas, algumas delas, inclusive, não são meramente propostas, né? Elas são indicações de coisas que poderiam ser discutidas. Você mencionou uma, né? Sobre essa conformação de uma doutrina das questões políticas, né? Que não tem uma resposta simples, né? Mas é um chamamento ao tribunal para que discuta e formate algo nesse sentido, né? Algo que já vem desde 1891 sendo discutido e até hoje a gente Não ainda s não tem direito, né? Mas essa é uma das questões, né? O que que você apontaria, e eu vou explorando aqui algumas dessas questões para a gente também não se alongar demais, mas você, por exemplo, vocês mencionam no começo do documento a necessidade de melhorar o processo de deliberação do tribunal. E aí eu queria começar com você por isso, porque aí são vários problemas, mas eu queria te ouvir sobre o que que te parece mais factível de fazer. Porque uma das coisas que vocês mencionam no documento é, por exemplo, a apresentação de votos mais concisos ou obrigatoriedade de circulação do voto dos relatores para os colegas. E nós sabemos que isso não é uma questão fácil, nada fácil. Mas diagnóstico e o que que você acha que com essas propostas a gente pode alcançar? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, é, um tribunal é composto normalmente por um número ímpar, né, e de vários juízes, né. Todos os tribunais, normalmente, você imagina que são órgãos colegiados. Se ele tem uma responsabilidade de dar uma última palavra ou penúltima palavra, dependendo do tribunal, é importante que ela não seja errada, né. E vários são os motivos de erro. O primeiro deles é que hajam vieses ideológicos, vieses políticos, interesses. Quer dizer, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de tudo isso, todos nós temos viés, e, portanto, a ideia de um tribunal colegiado é a forma de que o viés de um seja anulado pelo viés do outro, né. Mas também erram, nós erramos, nós interpretamos errado, nós tomamos os fatos de maneira inadequada, então é muito importante que o processo seja colegiado. Esse é o primeiro ponto fundamental. Agora, chegando mais perto daquilo que você está me perguntando, do processo deliberativo, né, aquilo não é uma assembleia qualquer, né, quer dizer, você tem que fazer com que aqueles 11 que estão lá, ou 5 numa turma, possam, gerar a melhor decisão possível, né. Então, para isso, a primeira coisa é, eles deveriam ouvir os fatos de maneira mais clara. Hoje, isso, dado o número de processos, fica dificultado. Segundo, o modo como os advogados interferem no processo, né. Quem já fez sustentação oral no Supremo, já fiz algum, é evidente, você vai lá quando todos os processos estão, todas as decisões já estão prontas. Então, é muito difícil que o ministro mude a sua decisão depois de ter ouvido o advogado. Então, é evidente que a gente queria que um processo onde
primeiro se estabelece um conhecimento a respeito dos argumentos, que sejam ouvidas as argumentações dos advogados, que esses advogados possam ser questionados, né. Eu brinco às vezes com os alunos de que, fazer sustentação do Supremo é a coisa mais difícil do mundo, mas também é mais fácil, porque você pode decorar um texto, falar por 10 minutos e vai embora, ninguém vai te fazer nenhuma pergunta. Né? O duro é se você for questionado pelos juízes. Então, veja, isso está mudando muito lentamente. Então, a primeira coisa, nós queremos que o tribunal conheça os casos, que ele seja exposto aos argumentos fundamentais apresentados pelas partes, para que eles possam ter, e aí a segunda etapa, um diálogo consistente a respeito disso. Né? A gente sabe que no Supremo hoje eles decidem em ordem os mais novos falam primeiro, os mais velhos ficam para depois, e muitas vezes eles trazem os documentos escritos. Então, na realidade, não há um processo de deliberação muito sofisticado. Às vezes tem, porque um questiona, em casos mais graves, isso acontece. Então, veja, isso que nós chamamos de melhorar o processo para que, eventualmente, as decisões sejam melhores do que as que nós obtemos hoje, né. E aí tem toda a parte que você vai me perguntar daqui a pouco, que é como é que eu tenho que formular essa decisão, porque uma coisa é chegar à decisão correta, a outra coisa é como é que eu expresso isso de forma que ela sirva à sua função de precedente. Então, a nossa preocupação é essa. E com isto, Felipe, você reduz a relevância individual de cada um dos membros. Quer dizer, isso é muito importante. A gente tem que entender que a autoridade do Supremo deriva da sua colegialidade, não da individualidade de cada um. Eventualmente, se tem alguém que é capaz, naquele caso, fazer o argumento insuperavelmente melhor do que os outros, deveria ser o argumento a ganhar, mas porque os outros concordam com ele. Então, eu acho que a primeira coisa, né, isso é muito difícil de fazer, por 2 motivos. Primeiro, pelo excesso de trabalho. Quer dizer, o Supremo tem muitas competências, tem muitos processos, né. Isso vai ser uma decisão que o Brasil vai ter que, se haver com ela em algum momento. Talvez nós tenhamos que alterar as competências do Supremo, ou seja, deve ter algumas coisas que não precisam mais estar lá, né. Eu tenho muitas dúvidas sobre o foro privilegiado, que agora nem os políticos querem, porque eles sabem que também eles têm proteção do Supremo. Então eu acho que nós temos que repensar, mas não agora. Tanto que o plano que nós apresentamos não exige nenhuma medida do legislador. Nós temos consciência de que Exatamente. esse não é o momento para que o Supremo sofra uma reforma de fora. Aliás, o objetivo é que ele possa fazer os aperfeiçoamentos dentro para que ele não sofra nenhum tipo de atentado externo a ele. Então, se ele tiver um procedimento mais adequado, nós acreditamos que pode ser do alto interesse, inclusive dos ministros que vão perder um pouco de poder, porque eles preservam a autoridade da instituição. Oscar, a gente não vai ter tempo para tratar de todas, mas eu vou tratando elas aos poucos, inclusive, mas uma delas também me chamou a atenção e eu te pergunto se não é uma contradição com o que nós queremos. Nós, que eu digo, essa comunidade que observa o Supremo. Uma imposição de prazo para o Supremo julgar os processos. Isso, é claro, ele parece, por racionalidade, algo correto. O Supremo tem que ter um prazo para decidir aquele caso. O problema é quando você diz, né, a política entra de vez no tribunal e a gente exige do tribunal que tenha um prazo para decidir isso, quando às vezes o Supremo fala o seguinte: vou deixar isso aqui na gaveta, vou esperar o conflito político se resolver. Como é que lida com isso? Olha, isso tem um autor americano que chama das virtudes passivas, né, um eufemismo para dizer: "Vamos dar um jeitinho aqui para não julgar isso agora", né. É evidente que esse é um problemaço, né. O que eu diria é o seguinte: nós temos que ter uma regra. A regra deve ser que o tribunal julga em ordem das coisas que vão chegando, etcétera, e você tem que ter esferas de discricionariedade, ou seja, alguém tem que ter a liberdade para exercer o juízo político de que agora este caso não. Vamos pensar neste momento. Olha, julgar o aborto no Brasil neste momento seria explosivo, Uhum. né. Então, o tribunal pode ter a discricionariedade de dizer: "Eu não irei julgar isso". Agora,
isto tem que ser um pouco mais transparente. Então, como é que eu resolvo esse Tem que dilema? Eu ser concordo com você. justificado, né. Eu tenho que ter alguém, não é assim, cada ministro resolve sentar em cima de um processo e criar, não, porque daí eu estou me submetendo à discricionariedade de cada um dos indivíduos, né. Então tem que ser o colegiado, né, o presidente é o responsável por essa decisão, ou a presidente, e vamos dizer: "Olha, nós vamos fazer a agenda", né, e o ministro Fachin em alguma medida deixou isso claro no seu discurso de posse: "Olha, nós vamos fazer a agenda colegiadamente, aí vamos chegar à conclusão: olha, este caso, infelizmente, nós não vamos julgar por uma série de razões. Ele pode justificar, pode, dependendo da natureza da razão, ele pode justificar de maneira mais, vamos dizer, aberta ou mais fechada. Mas isso não pode ser um ato de escolha individual de cada um dos ministros. Eu não posso ter 11 pontos de veto. Eu tenho que ter um colegiado que vete ou não uma determinada agenda e que faça uma justificativa para isso. Oscar, plenário virtual é outro problema que vocês apontam aqui. E vocês colocam inclusive os gráficos da inversão que há no Supremo, né? Hoje a grande maioria, mais de 90% dos processos decididos em plenário virtual, em ambiente virtual. E aí, como é que resolve esse problema? Como Então, melhora? Então, isso foi olha, então tem uma solução. Aparentemente, reduziu-se de maneira drástica as decisões individuais, porque tudo foi para o plenário virtual, né. Então, é melhor do que a decisão única? Eu acho que é melhor, né, você tem, até porque o plenário virtual tem uma forma de que a minoria dentro do Supremo se defenda, caso ela ache que aquela questão mereça ser retirada do virtual e passar para o plenário físico, ela pode fazer, né. Então eu acho que nós demos um passo, né. Agora, o grande problema, isso acontece, na literatura da ciência política está descrito, o Sartori escreve isso com grande graça, né, é que em colegiados, muitas vezes, quando a questão não é relevante, eu simplesmente sigo o outro para que o outro me siga na hora que eu tenho um interesse, né. Então, o plenário virtual, se você for olhar a quantidade de vezes em que se acompanha é muito grande, porque cada um propõe e, de certa forma, os outros são deferentes à proposta que o relator apresenta, né. Agora, veja, isso também pode ter uma outra explicação, Felipe, que se o plenário virtual tivesse sendo usado de maneira correta, ou seja, só para questões que são questões já sedimentadas no Supremo, então você tem um sistema pelo qual não é um indivíduo que fala: "Olha, eu só estou aplicando aqui a regra que o Supremo já decidiu", mas, o colegiado referenda aquilo, né. Então eu acho que o plenário virtual cumpre uma função, positiva. Agora, ele não pode cumprir uma função estratégica de alguns ministros, ou seja, quando eu tenho um caso que eu não quero expor ao debate público de maneira forte no outro plenário, eu empurro ele para dentro do plenário virtual. E, na realidade, é uma decisão de magna importância, que exigiria um debate, e aquilo pode passar desapercebido. Então, eu acho que o que nós temos é de ter uma capacidade de maior discernimento daquilo que pode ir para o plenário virtual, que tem que ser questões já decididas, já sedimentadas, e que você tem simplesmente que aplicar a decisão ao caso concreto. E tudo aquilo que gera algum grau de inovação não poderia estar no plenário virtual. Então, acho que a gente vai aprender a jogar esse jogo, mas ele não é uma panaceia, ele não resolve tudo. As questões centrais não deveriam ser resolvidas no plenário virtual. E talvez a gente tenha que estabelecer de forma mais precisa o que não pode ser objeto de decisão no plenário virtual. Oscar, uma pergunta sobre isso, vendo a proposta e algumas dificuldades de implementação, né, de algumas. E na verdade, assim, novamente, né, é um norte que parece que vocês estão dando. Não é uma proposta com caput, parágrafos e incisos aqui. Mas o tribunal teria de fazer isso a partir de suas próprias decisões, né, da sua própria digestão, né? Não tem como é que a gente poderia fazer isso de forma mais objetiva? Do tipo dizer, ações diretas de inconstitucionalidade não vão para o plenário virtual? Ações penais, plenário virtual de jeito nenhum? Vocês não chegaram a isso, né, a esse Tá. desenho mais a miúde, né? Tá, então são 2 razões, acho que é importante, eu não tive a oportunidade, você já me provocou disso ali atrás, né. Primeiro, veja, nós reconhecemos que o tribunal sabe todos esses problemas e que ele sabe
melhor do que todos nós como regulá-los, né. Então poderia ser presunçoso da nossa parte escrever os parágrafos e os artigos de cada uma dessas soluções. Então, nós estamos alertando para eles que nós também reconhecemos esse problema, que a sociedade reconhece esse problema e que ele precisa ser resolvido, né, e que certamente o tribunal terá meios para fazer isso. Então acho que aí tem uma relação que é uma relação de respeito e não uma relação de arrogância, onde a gente quer impor um modelo. Até porque tem, às vezes, várias formas de solucionar o mesmo problema. Né, então não é porque o professor Virgílio, o professor Oscar, o professor Diego, o professor Rubens entendem que tem que ser daquele jeito. Não, mas a gente consegue detectar. O que nós estamos querendo mostrar é o nosso consenso sobre o problema e sobre a direção, da sua solução. Então, eu acho que isso é um pouco da natureza do próprio do próprio projeto, né. Me parece até te interrompendo brevemente, Não, não, Oscar, por favor. um um é um conjunto de propostas sem dúvida, mas é um diagnóstico muito mais preciso do que a gente estava vendo ser feito por aí. Inclusive diagnósticos que levavam a propostas esdrúxulas. Os problemas que vocês apontam aqui são muito complexos, são difíceis, evidentemente, mas são de soluções, como você disse, às vezes soluções internas e mais simples do que jogar uma bomba atômica, como impor um mandato, por exemplo, a ministros do Supremo. Tem soluções aqui muito mais consentâneas aí com o que o Supremo pode fazer e tem feito nos últimos anos, né? É, veja, eu acho que todos nós que estamos trabalhando com o Supremo ouvimos propostas absurdas, como você está falando, né? Que vão desde o Senado vai rever as decisões do Supremo, até enquanto não houver impeachment de 2 ou 3, não vai, a coisa não vai funcionar. Então, um pouco a dizer, olha, não, né? Existem algumas outras propostas que são plausíveis, são passíveis de serem implementados, ou possíveis de serem implementados, melhor dizendo, né, e podem ser implementados pelos próprios ministros. E aí, Felipe, vem a sua acho que a questão que você já me fez 2 ou 3 vezes e eu fugi delas, né. Por que raios alguém que tem muito poder, né, os juízes individualmente, os ministros, vão abdicar de parte desse poder em benefício do coletivo, né. Essa é a questão de US$ 1.000.000, né, porque isso é uma questão, veja, que Maquiavel já traçou, que Montesquieu já traçou, né. É da natureza humana querer ampliar, maximizar o seu poder. No caso supremo, cada um dos ministros tem muito poder, né. A dinâmica política brasileira levou à ampliação dos seus poderes. Por que Qual seria o incentivo para que eles regredissem nesse processo de ampliação dos seus poderes, né? Essa é a pergunta difícil, né? Nós vimos, por exemplo, no final do governo Bolsonaro, a ministra Rosa Weber propor, né, com apoio do seu vice, que era o ministro Barroso, alterações do regimento que levaram nessa direção, né, para restringir o poder dos ministros, no que diz respeito ao pedido de vistas, a ampliar a colegialidade, né. O Supremo fez isso. Como é que se consegue esse milagre, né? Eu acho que o Maquiavel é o principal guia para isso. Muitas vezes, você se abster de exercer do poder, você aumenta a sua autoridade. Né. Por quê? Porque aplicar a lei é custoso e gera você gasta o seu capital político quando você faz isso, né. E isso pode, em última instância, levar a algum tipo de levante contra aquela figura. Então, o que nós acho que estamos apostando é que o grau de tensionamento com o Supremo chegou a um ponto, né, e onde o Supremo, fez corretamente um julgamento que alijou da continuidade no sistema político daqueles que são desleais com a democracia brasileira. O custo foi altíssimo, mas ele pagou essa conta, ele usou o seu capital político para fazer isto, né, e todos aqueles que conspiraram contra a democracia brasileira hoje estão condenados. Bom, este é um momento de conforto pelo qual eles podem buscar retornar a uma posição, de maior, vamos dizer, colegialidade, que significa, eles podem abdicar dos seus poderes individuais. Então, nós temos a crença de que a racionalidade de cada um daqueles ministros pode levá-los a fortalecer o colegiado em detrimento dos seus poderes, mas em benefício
também da permanência deles com um certo grau de poder dentro da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, o documento eu acho que não é muito ingênuo, quer dizer, ele aponta que isso pode ser em benefício, inclusive, daqueles que perdem um pouco de poder, né. Eu me limito minimamente para conseguir manter uma determinada carga do poder que eu detenho. Oscar, indo para o último capítulo deste documento, que é uma discussão sobre um código de conduta, a conduta dos ministros do Supremo e a reputação pública do tribunal. Nós sabemos também as críticas pelas quais o tribunal passa, especialmente nos últimos anos. E aí eu quero te perguntar qual é, novamente, né? O diagnóstico é esse, a gente percebe, as pessoas passaram a inclusive apontar o dedo para comportamentos individuais de determinados ministros, geram desconfiança em relação a cada um dos ministros, e também isso contribui para a erosão da autoridade do tribunal. Mas que código seria esse? Tá, então vamos lá. Eu acho que tem 2 problemas, né, tribunais, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, passaram a ser muito mais expostos pela dinâmica política da polarização. Segundo, o grau de transparência a que os tribunais ao redor do mundo também passaram a ser passou muito diferente, né. Então, veja, quando nós olhamos o tribunal norte-americano, que hoje é muito criticado, os ministros também escrevem autobiografias, também tem filmes sobre ministros, então mudou um pouco, né. Os ministros já foram pessoas desconhecidas, mas em muitas partes do mundo eles se transformaram em pessoas muito vocais, muito isso não é só no Brasil, né. A gente pode discutir se no Brasil isso não tem um grau mais elevado ainda do que em países como a Colômbia, como a África do Sul, como a Índia, como os Estados Unidos, né. Eu acho que sim, né. Se bem que na África do Sul, por exemplo, vários ministros supremos eram figuras públicas importantes e quando eles falavam, o país se mexia em torno disso. Não é um novo fenômeno, né, que, se chama de juristocracia, eu chamei aqui no Brasil de supremocracia, eles se tornaram atores importantes, né, e o mundo mudou. O televisionamento potencializou isso, porque muitas vezes você vê esses ministros, você que acompanhou, não sei se acompanhou o tribunal antes do televisionamento, né, eu que acompanhei, né, você tinha lá, os juízes davam, respostas, para os seus colegas sobre o que estavam decidindo. Hoje, com a televisão, estão dando respostas à audiência larga, né, à população, aos partidos políticos. Então você vê muitas vezes um ministro derrotado, já está 7-1, ele está lá dando um voto de horas, porque ele tá querendo justificar aquilo para alguém que não são os colegas que já sabem quais são as razões. Então, veja, acho que nós vivemos, e não pode ser ingênuo, vivemos num planeta diferente do ponto de vista informacional. Dito isto, né, e por causa disso, né, o Supremo deveria ser mais cuidadoso, né, e aí é que vem o código de conduta, quer dizer, a autoridade suprema deriva da sua capacidade de proferir decisões, imparciais, íntegras e que sejam efetivas para resolver um determinado problema. Ora, não basta isso, é necessário que as pessoas percebam que o tribunal funciona assim, né. E evidentemente num clima de polarização, é muito difícil que nós consigamos olhar para o outro com alguma imparcialidade, quer dizer, nós julgamos se ele está do meu lado, não está do meu lado e pronto. Então, o tribunal precisa se esmerar muito para demonstrar ser imparcial, ser íntegro e ser efetivo. E o primeiro passo para fazer isso é ter e fazer públicas as regras sobre as quais o tribunal funciona. Eu acho que isso é de uma simplicidade. Então eu preciso dizer: ministro pode dar entrevista, ministro pode, subir em carro de manifestação política, ministro pode ir a convite das partes em algum tipo de festa, enfim, essas são regras que a gente precisa saber. Eu não sei, né, veja, ministros são pessoas, têm amigos, convivem com pessoas, né, então nós precisamos regular isso e as pessoas precisam saber de forma muito simples o que pode e o que não pode, para que possam exercer o controle social, né. Então eu acho que esse é um ponto. Veja, aí você fala: "Não, mas há regras da magistratura", é verdade, só que a especificidade de um tribunal constitucional com as características do nosso, as regras da magistratura me parece que não dão conta do problema.
né. Então, quando nós olhamos para a experiência internacional, e aí nós fomos olhar isso, quer dizer, a corte alemã, a corte portuguesa, a corte francesa, a corte até a corte norte-americana, que se via num pedestal, assumiram códigos de conduta, né. E esse código de conduta vai dar conta desse magistrado que está no centro da arena política, o que ele pode, o que ele não pode. Não é igual a qualquer outro magistrado. Então, acho que esse tem um problema. Vou pegar um ponto só para a gente, onde isso me convenceu ainda mais, né? A questão da suspeição dos magistrados. Veja, esse é um problema enorme. Se eu estou julgando uma causa que eu tenho algum tipo de interesse, eu tenho algum tipo de proximidade, né? Veja, essa existe uma regra muito transparente no Código de Processo e é assim que a magistratura ao redor do mundo funciona. Agora, num tribunal que é muito pequenininho, o que acontece quando as partes maliciosamente buscam criar uma hipótese de suspeição, né. Porque daí se eu anulo aquele juiz, pronto, ele sai do meu julgamento, eu já fico numa situação mais confortável. Como é que o Código de Conduta americano regulou isso? Bom, aplica-se à Suprema Corte as mesmas regras de impedimento, né, lá eles falam só no termo impedimento do que para os outros juízes, exceto quando perceber-se que as partes estão tentando manipular o tribunal para evitar que um juiz participe do julgamento. Neste caso, como não há um outro tribunal para quem possa ser delegada essa função, o colegiado pode decidir que o juiz, embora estivesse submetido às regras de impedimento, ele deve participar do processo. Veja, então são soluções que cabem a um tribunal dessa natureza. Então eu acho que hoje o Brasil merece, a população brasileira precisa saber com mais clareza quais são essas regras, os ministros precisam ter clareza de quais são essas regras, para que a população possa aferir se eles estão cumprindo, não estão cumprindo, e a sua ação seja vista como mais legítima. Buscar uma pergunta de advogado do diabo mesmo, em relação a código de conduta. Isso não poderia criar, em relação a ministros do Supremo, já uma suspeição sobre a condução deles, sabendo que, por exemplo, nós estamos em Brasília, eu estou em Brasília, e a gente vê como a política está o tempo todo ao redor dos ministros do Supremo e como há essa convivência permanente. E sempre foi assim, né? Quando o Supremo em Brasília, especialmente, sempre foi assim. Não tem um risco de começarmos a olhar para os ministros do Supremo de uma forma mais negativa? Do tipo, isso não pode criar para eles um alçapão, assim, sabe? Não pode virar o remédio não pode virar um veneno? Eu acho que, tem que ser, vai depender da qualidade do código de conduta. Por isso que eu acho que tem que ter um código de conduta, porque as regras, básicas que se aplicam a toda a magistratura, elas não dão conta das funções e do, ambiente onde o Supremo está alocado, né. Veja, e não há nenhuma crítica disso, a Constituição criou assim, a Constituição transferiu tantos poderes para o Supremo. Então, eu estou achando que se eu aplicar as regras da magistratura, aí eu criei um alçapão. Agora, não pode também não ter regra. Então eu acho que nós precisamos é um grau de maturidade. Eu dei o exemplo dessa cláusula específica do Código de Conduta norte-americano, veja, porque ele está falando o Supremo pode suspender a aplicação de uma regra que é a mais fundamental num devido processo legal, que é a que determina se o juiz tem o distanciamento das partes. Então, eu posso superar essa regra nesse caso. Então, é isso que nós precisamos ter, né? O Supremo precisa se sentir confortável, e é evidente que muitos vão criticar isso ou aquilo, mas ele precisa se sentir confortável em criar um código, né, que possa permitir à sociedade verificar a conduta deles, né. Não é um código de aprisionamento e não é um código suicida, né, mas ele tem que ser um código que permita a que nós possamos exercer o nosso direito como cidadãos de aferir se a conduta está adequada ou não. Oscar, e a última pergunta para embalar todo o final, para quem pede reformas mais radicais em relação ao Supremo, o que que você diria? Eu diria 2 coisas, a primeira delas é, tomem cuidado, né, porque o mar não está para peixe, né, ou seja, nós temos ainda setores muito radicalizados na política brasileira,
que são muito desleais à Constituição, e eles podem, aproveitar essa oportunidade para romper um dos mecanismos de proteção da democracia que nós vimos em funcionamento nos últimos anos, né. Então acho que veja, eu acho que as críticas radicais são muito bem-vindas, não há nenhuma pretensão de ser dono da verdade, mas nós temos que ler isso no contexto político. Outro dia eu fui numa conferência e a pessoa falou: "Olha, isso aqui uma conferência estritamente científica". Eu falei: "Mas em que planeta nós estamos? Nós estamos num momento densamente político, né. Não há nada que eu possa falar aqui que não possa ser politicamente tomado". Então, acho que nós temos que ter esses cuidados. Eu respeito os colegas que têm posições muito mais radicais do que eu, às vezes eu concordo inclusive com eles, mas é uma questão de não ser ingênuo e achar que nós não estamos num ambiente político. Agora, que o Supremo pode melhorar? Pode, deve melhorar. E quanto mais ele melhorar, menos vulnerável ele vai ficar a esse tipo de ataque. Então, eu acho que é um bom incentivo para que o Supremo, e está num bom momento, ele cumpriu um papel importante para que ele possa levar a cabo essas modernizações, essas reformas, essas correções de rumo que o deixem menos vulneráveis. Professor Oscar Vilhena, obrigado pela entrevista e pelo diagnóstico. Até uma próxima. Obrigado, viu? Eu é que agradeço.